Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Tio Rico 10. Um espaço para quem quer sair da escassez e construir prosperidade. Hoje eu quero conversar com você sobre uma palavra que parece positiva, mas que, na minha opinião, tem feito muita gente se afastar da prosperidade. Essa palavra é rápido. Pensa comigo. Ganhe dinheiro rápido, emagreça rápido, fique influente em 30 dias, multiplique o seu patrimônio, fique milionário antes dos 30. Tudo hoje parece que precisa acontecer muito depressa. E talvez, provavelmente, esse seja um dos maiores problemas da nossa geração. Porque existe uma diferença muito grande entre querer evoluir, e isso eu sou totalmente a favor, e querer pular etapas. Eu tenho a impressão de que muita gente não está procurando prosperidade, está procurando um atalho. E foi justamente por isso que eu comecei a pensar numa frase que resume um pouco essa ideia. A escassez procura atalhos, a prosperidade constrói caminhos. E hoje eu queria refletir com você sobre isso. Existe uma coisa curiosa. Quase todo atalho parece fazer sentido quando a gente olha pela primeira vez, porque ele promete exatamente aquilo que a gente gostaria de ouvir. Mais resultado em menos tempo, com o menor esforço possível. Quem que não gosta disso? Se alguém dissesse que existe uma estrada que corta metade do caminho, muito provavelmente nós entraríamos nela. O problema é que na vida real, muitos atalhos simplesmente não existem. Eles são, na verdade, vendidos. E quando eles são vendidos, alguém normalmente está ganhando dinheiro com a nossa pressa. Eu acho que a gente costuma definir escassez de um jeito muito limitado. A maioria pensa que escassez é não ter dinheiro. Mas eu não penso dessa maneira, eu não acho que seja isso. Na minha opinião, escassez é acreditar que tudo precisa acontecer agora. É a dificuldade de esperar. É a ansiedade que faz a pessoa trocar o que realmente importa por uma recompensa imediata. E isso aparece o tempo inteiro. No cartão de crédito, nas bets, sim ou não? Nas promessas milagrosas, nas compras por impulso, até nos investimentos, tá? Porque muita gente pergunta, eu ouço isso com muita frequência. Qual investimento rende mais? Quando talvez a pergunta teria que ser, como eu me torno uma pessoa capaz de construir patrimônio? Percebe a diferença? Uma pergunta procura velocidade, a outra procura transformação. E tem uma coisa que sempre me chama a atenção. Você já percebeu que tudo aquilo que realmente tem valor na vida leva tempo? Uma árvore leva tempo. Uma casa leva tempo. Um casamento leva tempo. Criar um filho leva tempo. Construir confiança leva tempo. Construir patrimônio também. A natureza inteira funciona através da construção. Mas aí a gente quer que justamente a nossa vida financeira seja diferente. A gente parece que quer colher antes de plantar. Eu vou te falar, isso nunca termina bem. E aí talvez parte dessa ansiedade venha porque hoje nós vemos apenas o resultado das pessoas. A internet mostra o carro, mostra a viagem, a empresa, o patrimônio. Eu vivo falando isso, mas quase nunca mostra os 10 anos anteriores. Ninguém posta os boletos pagos em dia. Ninguém posta os meses dizendo não para alguma coisa ou outra. Ninguém posta os investimentos pequenos feitos todos os meses.
A gente sempre compara o resultado visível de alguém, aquilo que a gente está vendo, com o nosso processo invisível. E essa comparação é injusta demais. E aí eu vou dar minha opinião. Ninguém muda de vida quando encontra uma oportunidade. As pessoas mudam de vida quando começam a repetir boas decisões. É quase decepcionante ouvir isso, né? Mas é porque não parece extraordinário. Guardar um pouco, estudar, evitar uma dívida, planejar, esperar. Nada disso impressiona na realidade. Sim ou não? Mas o problema é que é exatamente isso que constrói prosperidade. As grandes mudanças quase sempre nascem de decisões pequenas, que são pequenas demais para chamar a atenção. E eu vou te falar de mim, eu mesmo preciso lembrar disso, tá? Porque eu também gostaria que algumas coisas acontecessem mais rápido. Gostaria que o canal crescesse mais rápido, que alguns objetivos chegassem antes, que alguns projetos dessem resultado imediatamente. Mas sempre que eu penso assim, eu lembro que eu não admiro pessoas porque elas tiveram sorte. Eu admiro as pessoas porque elas continuaram construindo quando ainda não havia resultado. E talvez seja justamente isso que diferencia quem prospera. Não é talento, não é sorte. É a capacidade de continuar, entende? De continuar construindo, mesmo quando ninguém está vendo. E aí então, a pergunta talvez não seja como eu fico rico mais rápido. Talvez a pergunta ideal seja que caminho que eu estou construindo. Porque quem sempre está procurando atalhos, normalmente troca o longo prazo por um alívio imediato. Mas quem aceita construir, descobre uma coisa muito importante. A construção é lenta, mas é sólida. E quando o resultado finalmente aparece, ele não parece que é sorte. Ele parece consequência. E aí por tudo isso, se eu pudesse deixar apenas uma única ideia para você hoje, seria essa. A escassez procura atalhos. A prosperidade constrói caminhos. E toda vez que você escolher construir, mesmo que pareça devagar, você vai estar se afastando da escassez e se aproximando ainda mais da prosperidade. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. E se esse tipo de conversa faz sentido para você, se inscreve no canal, porque toda semana nós vamos conversar sobre dinheiro, mas principalmente sobre as decisões que constroem uma vida mais tranquila, mais consciente e mais próspera. Um grande abraço e até a próxima!